Estudo e não aprendo. O café pode melhorar meu rendimento na memória? Eu estou cansado. É melhor parar e descansar ou vou fazer um esforço a mais e continuar estudando? Meu rendimento é melhor quando eu estudo à noite. Estudo de véspera pode ser eficiente no meu desempenho? A Ritalina vai ajudar a minha retenção de conteúdo? Estragos neurológicos feitos à mão. A gente vai descansar. Olá, eu sou o Dr. Éden Moura, médico, neurocirurgião. Sejam bem-vindos à série Caminhos do Cérebro. Nessa temporada, estudaremos sobre memória. Sou neurocirurgião e professor da Universidade Federal do Maranhão. Ministro de disciplinas de neuroanatomia, neurofisiologia e há anos estudo sobre memória. Diariamente no consultório, lido com queixas de minha memória não funciona bem, não consigo render nos meus estudos. E nessa série de vídeos falaremos mitos e verdades sobre a memória. Como potencializar a sua memória? Existe algum exame médico que pode te ajudar a saber se sua memória funciona bem? Existe alguma doença que atrapalha a sua memória? Medicamentos como a Ritalina podem realmente ajudar a sua memória, podem potencializar seu estudo? Acompanhe nossa série de vídeos e entenda mais sobre memória. Vamos começar com um teste bem simples. Ouça esses três números, 7, 11 e 3. Repita agora os três de trás para frente. Fácil, não é? Vamos lá. Para falar um pouco sobre memória, eu quero voltar um pouquinho no tempo. No século passado, na década de 50, um neurocirurgião queria tratar um paciente com epilepsia, convulsões repetidas, que já não melhoravam mais com remédio. Decidiu-se então fazer uma cirurgia e retirar parte do cérebro para melhorar as crises desse paciente. Essa parte do cérebro, localizada na região lateral, que chama lobo temporal, chama-se hipocampo. Ao retirar essa parte do cérebro, o paciente melhorou bastante as crises convulsivas, mas percebeu-se que esse paciente perdeu a capacidade de criar memórias novas. Ele lembrava de coisas antigas, mas não lembrava de coisas novas. Então, descobriu-se que o hipocampo tinha uma função primordial na formação da memória. Juntando essa informação do século passado com os avanços da medicina biomolecular, bioquímica, se entendeu que o processo de memória não só é estrutural no hipocampo, mas passa por uma série de circuitos envolvidos de neurônios, sinapses, neurotransmissores, que sim, formam o contexto geral da memória. Em relação à classificação da memória, nós podemos dividi-las em dois grandes grupos. As memórias declarativas, que são as memórias de eventos, datas, dos conhecimentos propriamente ditos, de ler um livro e aprender alguma coisa. E as memórias não declarativas, ou as memórias de hábito, que são as coisas automáticas que a gente faz. Aquilo que a gente fala é como andar de bicicleta, como dirigir um carro, seria uma memória não declarativa. O objetivo dessa série é focar na memória declarativa, que é importante para você que estuda para uma prova. Dentro da memória declarativa, nós podemos dividi-las em dois grupos: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Você que estuda quer transformar uma memória de curto prazo, uma memória que dura minutos a algumas horas, em uma memória de longo prazo, uma memória que dura anos, décadas. Ou seja, você quer consolidar, construir melhor, fortalecer sua memória. Esse processo de memória curto prazo para uma memória de longo prazo se chama consolidação da memória. Nós vamos abordar como funciona esse processo e como existem fatores que podem prejudicar esse processo de consolidação e fatores que podem ajudar o processo de consolidação da memória. Falando mais sobre o processo de consolidação da memória, é importante derrubar um mito. Não existe um local específico, único da memória. Como eu falei antes, o hipocampo, que foi identificado há alguns anos atrás como responsável pela formação da memória, ele é exatamente isso, um receptor de memória. Quando você tem uma informação nova, o hipocampo recebe, prepara e armazena por alguns dias, às vezes poucas semanas. A partir dali, essa memória nova é distribuída para regiões do cérebro. Esse processo de distribuição é um processo de consolidação da sua memória. Quando o hipocampo recebe essa memória e você
repete essa situação, esse evento, essa informação, essa leitura, esse processo de consolidação vai se espalhando pelo cérebro e se enraizando melhor essa informação. Se a gente puder voltar um pouco na biologia que a gente viu na escola, aquela comunicação celular do cérebro, que é a sinapse, um neurônio com outro neurônio. Exatamente isso que acontece. Quando você recebe uma informação nova, uma leitura nova, um artigo que você leu, um vídeo que você assiste, um evento que você viveu, esse hipocampo recebe essa memória e a partir do momento que você recorda, você reforça, você lê várias vezes aquilo, essa sinapse vai sendo comunicada e distribuída para outra região do cérebro. Então, quando você evoca, você lembra, você recorda aquela mesma informação, esse mesmo caminho que o cérebro está percorrendo do hipocampo para outra região, esse caminho vai sendo reforçado, vai sendo repetido, você está consolidando sua memória. Então, se você lê uma informação nova, está ali no hipocampo, alguns dias depois você não reforça, você não repete essa informação, esse caminho que era para ser formado, ele vai sendo perdido. Então a melhor maneira de você consolidar a memória é você reforçar, você evocar novamente essa memória, repetir esse caminho. Então essa sinapse, essa comunicação neuronal que sai do hipocampo e vai para outra parte do cérebro, ela se consolida, ou seja, você fez um caminho, um percurso de memória, gravou no seu cérebro aquela informação da maneira mais sólida. É como se você construísse uma estrada com melhores condições. Agora, quando você não repete, não reforça, não evoca mais aquela informação, essa estrada vai se perdendo e aquele caminho que construiu do hipocampo para outra região da memória é perdido. Então, o hipocampo, como grava a informação por poucos dias, é perdida depois de algum tempo. Nesse caminho, nessa estrada criada, que é o processo de consolidação da memória, essas sinapses, que são essas comunicações neuronais, são realizadas por um procedimento químico, que são os neurotransmissores. Um neurônio libera o neurotransmissor e esse neurotransmissor é recebido por outro neurônio e a comunicação é levada até outra região do cérebro. Existem vários neurotransmissores, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, que a gente estuda também na escola. Existem várias doenças que podem atrapalhar a formação desses neurotransmissores. Existem várias substâncias que você, ao ingerir, pode atrapalhar também o funcionamento desses neurotransmissores. Você pode tanto excitar mais esses neurotransmissores e fortalecer mais essa estrada, esse caminho, esse percurso, essas sinapses que são feitas no processo de consolidação da memória, como também existem substâncias, drogas que podem prejudicar o funcionamento desses neurotransmissores, o funcionamento dessas sinapses, consequentemente o processo de consolidação da memória. Um exemplo muito comum de algo que pode atrapalhar nesse processo de consolidação, de construção da sua estrada da memória, seria o álcool. Você já ouviu com certeza aquela frase, bebeu e esqueceu, ele bebeu ontem e não lembra de nada. Por quê? Porque o álcool atrapalha nessa condução do impulso nervoso. O álcool atrapalha nessa liberação de neurotransmissores. Ele inibe essa condução do impulso nervoso. E ao inibir essa condução do impulso nervoso, o impulso nervoso é quem percorre o caminho, é quem constrói o caminho do hipocampo até outra parte da memória, até outra parte do cérebro, ou seja, ele consolida a memória. Então, ao utilizar o álcool, você vai atrapalhar a construção desse caminho, a construção dessa estrada. E voltando àquele teste inicial do programa para finalizar. Você ainda lembra daqueles 3 números que eu falei? Vamos começar com um teste bem simples. Ouça esses 3 números. Será que você vai ser um dos poucos a se lembrar? Na sequência da série, falaremos sobre perguntas frequentes do consultório. Um rapaz, uma moça jovem na faixa dos 30 anos, estudando para um concurso, para uma prova, e pergunta: doutor, passei a noite inteira estudando, no outro dia não lembro nada. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Ou às vezes, doutor, eu leio e ao final não lembro mais o que eu acabei de ler. Muitas vezes também fala:
Quando eu era jovem, eu gravava tudo com muita facilidade. Hoje em dia eu não consigo gravar mais nenhum conteúdo. Qual é a melhor maneira de resolver isso? Eu preciso ouvir mais, estudar assistindo, estudar lendo. A gente vai conversar disso na sequência da série. Estudaremos mais sobre esse processo de consolidação. Falaremos mais sobre o álcool, sobre substâncias, sobre drogas, remédios, tanto no sentido de potencializar a formação da memória, potencializando assim seu estudo, situações de remédios, alimentos que podem prejudicar a formação dessa memória. Falaremos também sobre alterações do sono, estudar à noite, por exemplo. Isso é melhor, pior no processo de consolidação da memória. Transtornos de ansiedade, depressão, têm ou não relevância no processo de estudo, de consolidação da memória. Falaremos também sobre exames. Eu consigo ter algum exame médico que me ajuda a saber se a minha memória está funcionando, está consolidando da melhor maneira. E falaremos também sobre técnicas de memorização, técnicas de estudo que podem auxiliar esse processo de consolidação da memória. Dos estragos neurológicos feitos à mão, a gente vai descansar.